Bom dia, Claudinha, seja bem-vinda, meu amor. Bom dia, Vanise. Eu vou te dar um bom dia hoje, igual eu dei para minha netinha quando eu acordei. Bom dia! O sol já nasceu lá Ah, na fazendinha. Fazendinha, adoro essa música. Gente, sabadão, 7h30 da manhã, como estamos? Fazendo live para vocês. Ai, meu dia hoje vai ser uma loucura. Eu tenho formatura à noite, formatura lá da escola, e vamos que vamos. É o horário que eu tinha, o horário de manhã. E você, como passou a semana, Claudinha? Corrida, né? Como sempre, como diz você, com a rodinha nos pés. Rodinha nos pés, né? A gente vai deslizando, né? Meus amores, sejam bem-vindos, né? Eu vou pedir a gentileza, né, para vocês curtirem aqui o nosso canal, né? Deixa aqui o like de vocês, vão compartilhando essa live com as pessoas. Eu vou deixar para vocês também aqui o link das lives anteriores, da live, a última que nós fizemos, eu e a Claudinha. Aquela live está bem reveladora, hein? Uau! A gente passou bastante informação. Bem incrível, incrível. E aos pouquinhos a gente vai trazendo aí para vocês, né, vários conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre espiritualidade, né, Claudinha? Vamos fazer uma desconstrução aí, mexer um pouquinho no calo? Vamos? Vamos desconstruir É. aquilo que foi construído a vida inteira. As crenças, né, aquelas limitações que o pessoal coloca na gente, né, o que o homem, né, o que o homem faz de ficar ali enchendo as nossas cabecinhas de caraminholas, né? E aí a gente, porque assim, a gente precisa aprender a se questionar, não é verdade? Sim, A sim. gente A partir do precisa. momento que nós. Desculpa, falei na sua frente. Pode falar, Vanise. Não, pode continuar. Não, é que eu acredito que a partir do momento que a gente se sente livre para questionar as coisas da vida, os valores, né, o porquê de cada coisa, a resposta dos porquês é que podem nos trazer luz para as nossas ignorâncias. É só isso que eu queria falar sobre essa introdução sua. Exatamente. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? Então, assim, qual que é o objetivo aqui dessas lives? Só para a gente deixar bem claro, é para fazer com que vocês despertem, ok? Sim, Então, às vezes vocês ficaram a vida inteirinha presas dentro de um sistema. Ali pode ser até familiar, né? Alguma coisa e aí foi passado aquilo para vocês. Vocês foram aprendendo o que foi passado para vocês. E aí os pais, os responsáveis de vocês, eles não tiveram culpa, porque também foi passada uma informação para eles. E eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. E só que aí a gente, né, nós temos aí que até que agradecer, porque hoje nós recebemos muitas informações. Então, hoje a gente tem essa oportunidade do questionamento. Nós temos acesso a informações que eles não tiveram lá atrás. Então, hoje nós vamos fazer uma desconstrução aqui, hein? E aí, depois eu quero também ver os comentários de vocês. Comentem, vão escrevendo se a live está fazendo sentido. Se vocês têm alguma dúvida, né, escrevem, compartilhem aqui abaixo para nós, né? E antes da gente começar, eu vou falar para vocês a respeito do curso de leitura dos registros acásticos que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril, tá? Na Vila Mariana, aqui em São Paulo, na Rua Pelotas, na escola de psicanálise da linguagem do corpo da Cristina Cairo, tá? E vai ser ministrado aí pelo professor Paulo Eduardo Moretti. Então, assim, esse curso, tanto eu quanto a Claudinha, nós fizemos,
E assim, foi um divisor de águas, tá? E a gente gostaria de compartilhar, né, isso com vocês, para que vocês também tenham esse acesso, saber sobre os registros, ter esse conhecimento, foi um salto quântico. A gente sempre vai bater nessa tecla para que vocês entendam as transformações de vida que ele trouxe para mim, trouxe para a Cláudia também, tá? E assim, traz para a gente expansão de consciência, além do autoconhecimento, além de você poder contribuir para depois para muitas vidas, se vocês quiserem. Tem pessoas que fazem para atendimento e tem pessoas que fazem só realmente, né, para obter conhecimentos, mas traz uma expansão de consciência muito grande. Então, aqui embaixo dessa live, eu vou deixar também todas as informações do curso para vocês, tá? Então, tem ali o conteúdo das aulas, tem ali as informações, o contato para vocês se inscreverem. Esse curso vai acontecer no mês de abril, então dá tempo de vocês se programarem, vocês se organizarem. E para quem não conseguir, né, porque mora em algum outro estado, em outra cidade, esse curso ele vai ser também transmitido ao vivo. Então dá para vocês fazerem também ali no online, tá? Então não tem desculpa, hein? Quem quiser, eu quero ver, hein? Né? Nós queremos ver muitos leitores de registros acásticos. Gente, tem espaço para todo mundo, né? Não é verdade, Cláudia? Assim como a gente falou no finalzinho da outra live passada, nós somos leitores de registros acásticos e estamos divulgando o curso de um professor nosso, um mestre, né, para que outros leitores se façam presente na vida das pessoas. E a gente não tem medo dessa concorrência, porque quando a gente está vibrando, eu falei para você já com um pezinho na quinta dimensão, nós queremos o melhor para o outro, né? Essa compaixão que a gente sente do outro faz com que a gente queira o melhor para o outro também, que ele se conheça, se inspire, desbloqueie os seus sistemas, né, os seus traumas, veja realmente a sua missão de vida nessa terra, para que a gente contribua na construção de um mundo melhor. É Com isso. certeza. Então, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa ficar de frente a frente com as nossas sombras, Uhum. precisamos aí, né, cavar um pouquinho para ver onde que dói, o que está incomodando, para a gente realmente trazer essa libertação, essa liberação, não sentir mais medo, não ficar vibrando numa energia de escassez, de insegurança, sabe? E aí, aos pouquinhos, vai sendo trabalhado para que vocês acessem também a quinta dimensão, tá? Quinta dimensão, gente, é puro amor, né? Nós estamos já ali sendo trabalhadas para trabalhar com o coletivo, para o despertar. Então é isso, sabe? Tem espaço para todos. O mundo ele é abundante, ele é próspero. Então tem espaço para todos, né? Uhum. Então, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. E aí, tem pessoas que ainda estão muito presas ali na 3D, né, terceira dimensão, que é o que nós estamos vivendo aqui. Então, muitas pessoas estiveram ali com famílias que elas só têm um conhecimento muito, muito assim, como que eu posso dizer, muito raso do que seria uma espiritualidade. Não é verdade, Cláudia? Acho que Sim, talvez o que seria aquela questão da a pessoa acha que só ir na igreja ou num templo ou num centro espírita uma vez na semana e ficando ali só 2 horas é o suficiente, não é mais ou menos isso que as pessoas acreditam? sim, e muitas vezes o marido chega em casa do culto, quando chega, já bate na esposa. Não é de rir, não, mas é de nervoso que eu tô falando, Acontece muito. Não né? só, não vou ficar também só chicotando os homens, mas tem também, no caso, mulheres que estão lá.
E aí depois sai do culto, é outra pessoa, entende? Chega do culto, vai bate nos filhos, ou faz É. alguma outra coisa, entende? Então, assim, a gente quer fazer uma desconstrução, tá? Esse que é o objetivo. É, assim, a espiritualidade, ela é muito mais do que isso, né? Talvez algumas pessoas tenham só uma pequena noção do que seja. Ah, o que que é? É estudar? É, é ir para uma igreja, para um templo? É ficar se conectando com Deus 10 minutinhos? O que que seria isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos fazer essa desconstrução? Eu Sim. separei aqui algumas coisas para a gente falar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem, mas você agradecer, você se conectar com a gratidão, é uma forma incrível de você acessar a espiritualidade, Uhum. né? Você concorda com isso, Cláudia? Sim, nós temos algumas frequências baixas, né, que vibram aqui no nosso planeta, e nós temos frequências altas que Elevadíssimas. que nos conectam de maneira mais profunda com a espiritualidade, com o nosso eu divino, com o eu superior, com o seu eu maior, com o mental superior, com Deus, com o nome que cada um queira dar, com essa divindade, né, com Deus, né, no caso. É É, porque cada um então, acredita numa coisa, né? Tem pessoas que na hora que vão se conectar, elas acreditam numa imagem física. uhum, Elas conseguem enxergar ali, de repente, um homem barbudinho, enfim. Tem pessoas que já visualizam raios de luz, tem pessoas que pensam numa outra questão. Então, para cada um, faz um sentido diferente, tem uma crença, tem uma forma, uma compreensão diferente. Então, assim, mas existe uma força maior, existe o Criador, tá? é, Então, eu vejo assim que a visualização que as pessoas têm na hora de se conectar depende muito da cultura que elas participaram e da religião que elas vieram de raiz. Então, os católicos vão ver os santos, os anjos, Jesus Cristo, os evangélicos vão se conectar com a palavra Deus, com a palavra Senhor, com a palavra Jesus. Entende? Cada um vai se conectar com a divindade da forma da religião que eles vieram, das famílias de origem. Mas essa conexão, no meu entendimento, a conexão verdadeira da espiritualidade é o meu eu verdadeiro, o meu mental superior, o meu eu se conectar com o meu mental superior, que é aquela fonte, né, pura. pura, aquela fonte pura que me comanda que me comanda de lá para cá. Exatamente. Entendeu? E assim, a gratidão, existe as frequências, igual a Cláudia mencionou, e aí nós estamos falando de hertz, ok? Sim, Existe uma sim, escala de emoções, de sentimentos que você vai vibrando em frequências, pode ser baixas ou então mais elevadas. Quando nós sim. estamos muito presos a sentimentos, né, de ciúme, de raiva, de orgulho, de vergonha, sentimento de culpa, sentimento de quando você passa nervoso, aquele Medo, sentimento de medo vibrando na escassez, aquele sentimento de ai, vai faltar algo, eu não vou conseguir pagar as contas do mês. Sabe, aquele sentimento de miséria mesmo, da falta. Tudo isso são vibrações muito baixas. E quando uhum, a gente vai se conectando com as vibrações mais elevadas, tudo vai se transformando, tudo vai melhorando. Então, assim, a gratidão, ela é uma das vibrações mais elevadas que tem, tá? Eu já estudei muito sobre esse tema, mas muito mesmo. Tem uma pessoa que eu vou até indicar para vocês aqui, que é uma psicóloga chamada Márcia Luz.
E a Márcia, ela escreveu vários livros sobre as práticas de gratidão, tá? Então, super recomendo para vocês essa leitura, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E aí ela passa uma série de exercícios, tudo para a gente se elevar e praticando a gratidão, tá? Então, assim, nessa escala, a gratidão ela nem aparece, porque ela é tão elevada, né? Algumas pessoas falam assim, é 500 Hz, é 700, mais ou menos, mas assim, tem cientistas já falando que não dá nem para medir, porque de tão elevada que ela é, tá? Porque quando a gente se conecta com a gratidão, gente, não é só falar um simples obrigado e tá tudo bem, da boca para fora, Uhum. não é isso. Se conectar com a gratidão é você honrar tudo aquilo que você tem. Você não vibra mais na reclamação, você não vibra mais na falta. Você começa a prestar atenção, você tem uma mudança de olhar, uma mudança de olhar de vida. Então, você não fica mais focado, nas reclamações, naquilo que te falta. Você só fica prestando atenção, naquilo que você já tem, naquilo que você já conquistou. Você agradece pela sua vida, pela sua saúde, pela vida das pessoas ali, do todo. Então, você aprende a ressignificar. É um exercício diário. Não é um exercício de 5 minutinhos que você vai, faz e acabou. Não, e o nosso maior desafio é estarmos conectados com essa energia da gratidão 24 horas por dia, o tempo inteiro, sabe? Então, esse que é o maior desafio de nós humanos, tá? Porque ela eleva, a gente começa a se elevar espiritualmente, a gente começa a se conectar e a gente entra em comunhão com o universo quando a gente está conectado com a gratidão, tá? A gente entra numa comunhão. Então, é como se você não se sente mais separado do todo, você se sente ali ligado, conectado. Tá, então, assim, esse assunto é muito profundo, daria para ficar falando horas aqui de gratidão, mas existem outras formas também, além da gratidão, da gente trazer essa espiritualidade para vocês, né? Tem É, também a conexão com a natureza, né, Cláudia? é assim, eu vou só pegar um gancho aí do que você falou de gratidão, porque no meu entendimento, quando a pessoa começa a vibrar na gratidão, ela passa, é, ela passa a não observar mais as escassez ou as Exatamente. falhas ou o lado sombra dela, mas sim ela passa a enxergar aquilo que ela tem de talento que pode auxiliá-la a conquistar várias coisas na vida dela, porque aí ela se conecta com a vibração de enxergar os talentos que ela tem. E Deus, quando Ele coloca nós aqui para viver essa experiência na Terra, Ele não nos dá um talento somente. Todos Não, nós temos vários talentos. Então, quando a pessoa começa a sentir a gratidão, ela enxerga os talentos que ela tem e a capacidade que ela tem de fazer coisas que ainda não tinha feito. E um outro ponto também que eu acredito que a gratidão ela seja uma escada. Quando você começa a subir essa escada da gratidão, você chega de encontro à frequência do amor, é, entendeu? E o exatamente. amor, a gente, até os cientistas, é, todos que trabalham com física quântica, com mecânica quântica, todos eles falam que o amor é a frequência mais elevada. Então, nós precisamos, por exemplo, a conexão com a natureza que você falou agora. Uhum. Quando você galga certos degraus que vão elevando a sua vibração, com certeza a vibração mais forte que você vai chegar vai ser a do amor. Então, quais as escadinhas que tem para você chegar lá nesse amor? Você acabou de falar aí um segundo ponto, a conexão com a natureza, Conexão com entende? a natureza. Sim, Quando você começa, para começar, a gente precisa desacelerar, né? Às vezes a gente esquece de fazer uma conexão com o sol, com a luz do sol, né? Todo dia ele traz para a gente aquele show, né? O nascer do sol.
depois vem ali também o pôr do sol, que é fantástico. E aí a pessoa está Uhum, ali, de repente, presa dentro de um escritório, a vida é muito corrida, e ela simplesmente não percebe a presença, não agradece, não faz essa conexão. A mesma coisa, você está vendo de repente uma ave, um pássaro, é, você faz uhum, uma conexão de pisar na terra, né? De tirar ali realmente o sapato, o calçado, e você pisa na terra. Isso é muito importante. Você faz a troca de energia, né? Você descarrega ali aquelas uhum, energias que são suas mais densas, que estão ali, e você traz e você capta a energia da terra, a energia da natureza. Outra coisa uhum, também, abraçar uma árvore, como que você troca energia, é incrível. Eu faço isso, nossa, muitas vezes. Uma é, outra forma de se conectar também com a natureza é com os animais. Uma casa que tem um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho. Vamos lá, hoje tem de tudo, né? Tem gente que tem porquinho, tem gente que tem, de repente, uma ave. Hoje o pessoal está uhum, bem diversificado. E aí você sente o amor do bichinho, você se conecta, você brinca, né? Então é muito uhum. gostoso isso, essa troca. E Vanise, a hora que você acabar de falar aí, eu quero dar um parecer. não Pode pode continuar. falar. É, eu me conecto com a natureza muito quando eu vou para a chácara e no caminho da estrada eu presto muita atenção. Por exemplo, se eu vou em janeiro, a paisagem é uma. Se eu no caminho, né? Se eu vou em julho, a paisagem é outra. Se Totalmente eu vou, outra. se eu vou em outubro, a paisagem é outra, né? A cor muda, o formato das árvores muda, a folhagem das árvores muda, o azul do céu muda, o jeito que o céu se dispõe, né? Durante a viagem. Então, assim, isso me mostra muito dos ciclos da vida, né? Que nós também temos que nos submeter a essa mudança, porque nós não podemos ser seres estáticos, parados. Então, assim como a natureza muda de tempos em tempos durante o ano, nós também temos que nos aderir às nossas mudanças para ela ficar leve. Então, as pessoas que querem realmente se conectar com a frequência maior, elas assumem a mudança, elas assumem, porque muitas Aceitam, pessoas aceitam. aceitam. Muitas pessoas hoje ainda no planeta Terra não aceitam, têm muita dificuldade de aceitar a mudança. E se uma árvore, uma determinada época do ano, cai as folhas para depois se renovar, eu também preciso me renovar a cada dia, Você a cada precisa manhã. também fazer as suas pausas, né? Nós Sim. precisamos. Então, assim, tem pessoas que ainda acreditam que a gente só pode tirar férias, por exemplo, uma vez no ano. E a gente precisa entender que é possível, sim, fazer pequenas pausas durante o dia, por exemplo. Você não precisa Uhum, esperar somente ali, em determinado mês para você dar uma descansadinha. Você não precisa esperar chegar às suas férias para você se conectar com a natureza. Então, assim, é importante as pessoas começarem a criarem, né, a criar essas pequenas tarefas, essas pequenas atividades durante o dia a dia. Então, de sim. repente, não dá para você tomar um banho de cachoeira, um banho de mar hoje, mas vai visitar um parque, pisa um pouquinho na terra, abraça um pouquinho a árvore, acorda um pouco mais cedo, vai fazer uma caminhadinha. Ou se para você não tem como não dá, vai no final da tarde, no final do dia, à noite, faça isso, né, Cláudia? Uhum. Então, E é no importante. final da tarde também, as mulheres, por exemplo, se elas levantarem o cabelo e ficar no sol, e tomar o sol aqui na nuca, na coluna, atrás, nas costas e na nuca, durante pelo menos uns 10 minutinhos,
é fantástico a energia que entra no corpo e a frequência vai subindo. Esse é só um spoiler para É, umas próximas mas aulas, porque isso é um assunto. vamos É, fazer uma live sobre ciclicidade. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque olha, tem assunto, hein? Eu vou até marcar aqui, tá? Para a gente depois fazer aí uma live sobre isso, né? E assim, além da natureza, é a questão de você se colocar no lugar do outro, fazer esse exercício o tempo todo. uhum, Como será que essa pessoa está se sentindo, né? Será que ela está precisando de ajuda? E então, assim, é muito importante fazer esse exercício mesmo, essa prática. Sai um pouquinho do seu uhum, ali de ficar olhando só para si. uhum, Tenta se colocar no lugar do outro. Para muitas pessoas isso ainda é muito difícil e para outras já nem tanto. Mas é muito importante, sabe, fazer, porque a gente vai diminuindo a nossa resistência, né, a nossa é, armadura que a gente coloca. uhum. Eu, eu, eu me conecto a um cara que eu acho ele o cara, Jesus Cristo. Numa certa passagem, ele falou assim que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu acho que essa dificuldade das pessoas se colocar no lugar do outro, de amar o outro, é porque elas não se amam. O que é me amar? Como que eu percebo que eu estou me amando? Porque a partir do momento que você aumenta a sua capacidade de se amar, você aumenta proporcionalmente a capacidade de se colocar no lugar do outro e amar o outro também. Sim, Eu penso assim. mas é isso mesmo, esse que é o caminho, tá? E a questão também, nessa questão do amor, é de você servir, né, de você contribuir para o outro. Então, às vezes, gente, é uma coisinha tão simples. De repente, você percebe que a pessoa está ali penando para fazer alguma coisa, desenvolver alguma questão, e você tem a chave. De repente, você fala: olha, e se você fizesse isso? E se você fosse por um outro caminho? De repente, você consegue tirar uma tonelada de cima da pessoa só por você ter mostrado para ela ali uma forma de você lidar com uma situação, entende? E fora as outras questões do servir, né, que já entra a solidariedade, a questão de você ter, né, essa ajuda ao próximo. Recentemente nós tivemos aquele desastre que aconteceu em São Paulo, ali no litoral norte, que as pessoas perderam suas Uhum, casas por causa da chuva, né? Tiveram pessoas que perderam tudo, então entra aí a rede de apoio, entra ajuda, entra as questões. E só que às vezes a pessoa só está pensando na parte material. E às vezes o que a pessoa mais uhum. precisa ali é de um apoio psicológico. Às vezes o que ela Às mais vezes precisa é de um abraço, é, um abraço, um sorriso, né, Vanise? um sorriso, porque a pessoa às vezes perde a esperança. E assim, eu entendo o abraço como um processo terapêutico muito forte, porque o nosso chakra cardíaco, ele é o vórtice de energia mais forte que nós temos no organismo, no nosso ser como humanos, entende? Então, ele delimita um raio, por exemplo, de 7 metros em volta da gente, emanando amor. O chakra, o vórtice do chakra cardíaco. Então, se você abraça, você fica coração com coração, aquelas duas energias, uma indo de encontro com a outra, a pessoa se sente bem. Então, às vezes, um simples abraço, que não é simples em forma de dizer, às vezes, um simples abraço é o remédio que a pessoa precisava no dia. Então, isso é praticar espiritualidade. Então, Exatamente. Então, assim, percebe que não é só ir no templo, na igreja e ficar ali, sei lá, 2 horinhas. A gente está mostrando para vocês
trazendo para vocês um outro olhar, né, uma expansão aí de consciência. Então, dá para se trabalhar muitas questões e ampliar um pouquinho, né, do que a gente está acostumado aí. E a outra questão também é a paciência, né, Cláudia? O exercício da paciência, porque nós estamos muito nessa questão acreditando que dominamos o tempo, que nós estamos controlando tudo, que tem que ser na hora que a gente quer, como a gente quer. E só que existe o tempo divino. Sim, sim. Em Eclesiastes, na Bíblia, fala que há tempo para todas as coisas, no céu e na terra. Exatamente. E quando a gente não se conforma com esse tempo, fica mais pesado a nossa luta, nosso trabalho, o nosso pensamento, as nossas ações ficam mais pesadas. Então, assim como uma árvore tem o tempo de desabrochar as folhas e tem o tempo de dar o fruto e tem o tempo de amadurecer os frutos, nós também, né? E aí, quando eu percebo essa relação do tempo, eu volto essa imagem do tempo para as relações, para as pessoas. Eu preciso ter paciência com aquela pessoa que eu vejo que não tem o mesmo grau de entendimento das coisas que eu tenho. Então, isso é ter compaixão pelo próximo, porque eu tenho que entendê-lo e aceitá-lo, é, da forma com que ele encara a vida hoje, porque é o grau de maturidade que ele tem. Então, isso é ter paciência com o próximo. Essa paciência também simboliza a espiritualidade no meu entendimento, entendeu? Uhum. Mas é isso. É a mesma coisa se a gente for comparar com uma gestação, né? A Sim, criança ela precisa de 9 meses para ela nascer. Por quê? Porque cada mês está tendo ali o seu desenvolvimento. Se você acaba tirando antes, tem as complicações, né? Porque não sim. está sendo ali totalmente formada. Então, é isso. Às vezes a gente quer, né, controlar uma situação, até mesmo as pessoas, só que não é o tempo, não tá sabe, não chegou a hora certa ainda. E aí a espiritualidade, ela traz para nós sinais. Só que aí a pessoa, ela tá numa vida tão corrida, tão agitada, que ela não capta. Então, quando a gente desacelera, quando a gente começa a prestar mais atenção em tudo à nossa volta, a gente começa a receber os sinais, porque eles estão ali. É só que a gente não percebe, nós não estamos abertos para receber essas informações. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício da paciência, tudo na sua hora certa. Uhum. E cada um E, tem o esse, seu tempo, né? O seu nível de expansão de consciência, e esses sinais divinos que aparecem para a gente, eles podem vir em forma de números, de de, música. de música, de um livro que você lê, de uma live que você vê, que você assiste. Eles podem vir através de uma mensagem, através de um filme, que te cai a sua ficha, Aí vira a chave. vira a chave. Às vezes uma mensagem no WhatsApp, Sim. às vezes um texto que alguém te envia, né? Então, assim, eu presto muita atenção. Tudo Às aquilo que eu, vezes um que eu sonho. recebo, um sonho, exatamente. E para mim tem vindo muito, mas muito através de música. Como tem vindo por música. Às vezes eu estou em algum grupo, alguma coisa, alguém manda alguma coisa, aí eu ouço, né, vejo a letra, eu falo, gente, como é incrível como o universo está se correspondendo comigo pelas músicas. É Uhum, maravilhoso. E numa dessas a gente conhece aí a obra de várias pessoas incríveis, né? Até músicas que a gente nem conhecia, uhum. né? Ivanise, um outro ponto também que eu queria falar é que quando a gente começa a entender que essa espiritualidade ela nos norteia em vários aspectos, e quando a gente se abre para ela, a gente tem a possibilidade de se conectar mais profundamente com o nosso eu divino,
Eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente jogar luz nas nossas sombras, começar a entender as raízes dos nossos problemas e do nosso lado sombra, para a gente, através do autoconhecimento, trabalhar esse lado na gente, o lado de insegurança, de medo, de tristeza, de raiva, de dúvida, de inveja, de rancor, de amargura. Trabalhar esse lado na gente para a gente começar no processo de expansão. Porque quando a Exatamente. gente começa no processo de expansão da consciência, nós já estamos com um pezinho na ascensão para a quinta dimensão. É, E nós estamos vivendo essa época no processo de exatamente. ascensão. O planeta Terra está no processo de ascensão. É. Mas o que que eu vou fazer para melhorar os códigos das minhas sombras para que eu saia desse holograma encarnacional? Isso é verdade. E assim, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque quando a gente fala assim, ah, essa daqui vai ser a minha última aqui na Terra, aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas ela é santa? Tá vendo? A gente precisa fazer a desconstrução. Vamos lá. Gente, não tem nada a ver com isso. Quando você começa a, tem a ver com expansão de consciência. Então, assim, Ah, é a pessoa que já não está mais batendo ali com a terceira dimensão, né? Então, assim, nós vamos até fazer uma live, hein, Claudinha, sobre a diferença entre terceira dimensão, quarta e quinta, para a gente trazer isso para eles, tá? é porque aí a É, gente, que é muito confuso. fica confuso e entra muita questão da materialidade, né? As Materialidade, pessoas que são muito materiais, é, que não acreditam no invisível, então é um é. outro assunto. É, mas assim, só para dar uma resumidinha, uma pinceladinha, a terceira dimensão é onde nós estamos, né? O mundo material, materialista. As pessoas vibram demais no medo, na escassez. De repente acreditam ainda de que um tem que perder para que um ganhe, o outro tem que perder. O mundo da concorrência, tudo isso é 3D, tá? O mundo da sobrevivência, Da né? sobrevivência. É. Hum. Agora, se você que está aí nos assistindo, né, já consegue entender que tem espaço para todos, que o universo é abundante, se você já consegue se colocar no lugar do outro, se você já está bem conectado ali com a energia do amor, da gratidão, você consegue agradecer. Acontece uma coisa assim muito desafiadora na sua vida, mas mesmo assim você consegue reverter a situação, você consegue ter uma mudança rapidamente de olhar, porque você não fica focado só naquilo que aconteceu de negativo, mas você já enxerga completamente a outra, uma outra forma, você conduz, você tira de letra, mas vamos falar o português claro. Acontece Uhum. uma coisa terrível e você tira de letra. Entende? Por exemplo, voltando no que aconteceu recentemente, eu vi rapidamente assim na televisão, a pessoa perdeu tudo, tudo. E aí ela virou pro jornalista e falou assim, mas eu estou aqui, né? Eu estou viva, a minha família sobreviveu, né? Nós sobrevivemos. Então, assim, só temos que agradecer. Ela perdeu o carro, perdeu todas as coisas que ela tinha levado, as roupas, tudo. Mas a família Uhum. estava ali, né? Ficaram ilesos, enfim. E aí ela reconheceu. Então, vocês acabaram de passar por um choque muito grande, né? Talvez até um trauma, e a pessoa conseguiu rapidamente ali, sabe? Então, são pessoas que já estão vibrando aí na quinta dimensão. E quinta dimensão, gente, não é um lugar, é a frequência, vibração, tá? Então, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente consegue entender que tem algo muito mais além, e isso aí já é uma expansão de consciência, tá? E depois a gente vai fazer uma live só sobre isso. E aí entra a questão também do desapego, né, Claudinha?
A questão do desapego, eu acho que ela está relacionada, a questão do apego está relacionado muito com o ego, né, das pessoas, com o egoísmo, Muito. porque quanto mais eu sou egoísta, mais eu sou apegada naquilo que satisfaz os meus propósitos, É. E aquilo que satisfaz a minha individualidade. Se eu é, sou apegada numa pessoa da convivência da minha casa, se eu não quero deixar essa pessoa embora, simplesmente porque essa pessoa me serve, faz o meu café, lava meu banheiro. Se eu não quero deixar um filho embora de casa, está na época dele casar, eu não deixo esse filho embora. Dentro do meu coração eu não libero esse filho. Eu sou apegada nele. Ah, por quê? Ah, porque ele lava a minha casa no final de semana. Ah, porque é ou ele que. traz dinheiro para dentro de casa, Ou por é porque ele exemplo. traz dinheiro para dentro de casa, é porque é É, ele que faz a marcação das consultas para mim fora, é ele que vai no supermercado. Então, meu coração não libera aquele filho para casar, porque eu me beneficio muito do que ele pode fazer para mim dentro de casa. Olha, isso não é amor. não, não é. E outra coisa, foi até bom você ter comentado isso. Em muitos relacionamentos existe aquele pobre coitado ou aquela pobre coitada que só ele trabalha ou ela só trabalha. E Uhum. assim, às vezes, gente, vamos lá, existe acordos. Olha, nós temos crianças pequenas, então um trabalha fora e o outro fica cuidando das crianças. Até aí, ok. Mas vamos colocar uma situação que essas crianças já cresceram, já viraram ali até adultos, adolescentes, enfim. E, inclusive, esses adolescentes que já estão quase entrando ali na vida adulta também já estão na hora de começarem a trabalhar. E os pais não deixam essas crianças, esses adolescentes trabalharem, porque quer ficar ali prendendo. Olha, eu dou tudo que vocês quiserem, eu dou o celular melhor do ano, eu faço Uhum. tudo. Eu vivo isso. Onde eu trabalho, essa juventude está, sabe, passando por isso. Então, assim, que lá existe o curso técnico, né? O ensino médio. Então, assim, os pais, eles não estão querendo deixar esses adolescentes trabalharem. Vocês estão acabando com a... ao invés de vocês acharem que vocês estão fazendo bem, não, vocês não estão. Vocês estão podando, deixando esses adolescentes... não estão permitindo com que eles amadureçam, que eles cresçam, que eles se desenvolvam. E aí o Sim, que que acontece? Você está interferindo demais no desenvolvimento deles. E aí tem aquele casal que fica ali, um dependendo do outro. Um só se mata, um só trabalha, e o outro ali fica, né? Vem ao nosso reino. Então a gente tem que olhar para isso também, tá? É só uma dica, é só um comentário, porque até para vocês despertarem, para vocês se questionarem, será que está fazendo bem para as duas partes? Ou será que tem um ali que está trabalhando tanto que o coitado não tá tendo, não tem mais paz interior, não tem vida mais, aquele momento de relaxar, de dormir bem, a pessoa nem dorme mais porque não consegue, né? Não tem condição ali de ter um descanso, porque fica tudo em cima do coitado ou da coitada, né? Ivanise, foi bom você falar nisso aí também, que eu vou pegar um gancho aqui. Pela linguagem do corpo, da medicina tradicional chinesa e egípcia, que eu estudo muito, as pessoas que são muito apegadas, que não conseguem praticar o desapego, elas são apegadas nas crenças limitantes, elas são Uhum, apegadas a pessoas, elas são apegadas a coisas. Tipo, tem gente que guarda um documento da primeira votação que fez. Se a pessoa está com 60 anos hoje, ela guarda um documento da primeira votação, da primeira vez que ela foi votar, há 40 anos atrás. Está tudo guardado lá na gaveta. E aquelas gavetas estão todas entulhadas na casa. Aquela primeira carta que recebeu de quando ela era adolescente,
entendeu? A questão do apego muito forte. Muito forte, Quando é. essas pessoas que não limpam as gavetas, elas não limpam dentro de si, Dentro de porque a si, nossa casa externa, ela representa a nossa casa interna. exatamente. Entendeu? Ai, Porque o meu corpo, ele é um templo sagrado. Então, se é. as pessoas não desapegam das coisas, das coisinhas, você vai na casa de uma pessoa, o jeito que você vê a disposição da decoração dela, ou daquele tanto de bebelozinhos que tem na casa, é o tanto, é a quantidade de coisa que ela tem guardado dentro de si. Dentro de E si. aí a gente percebe que essa pessoa não consegue praticar o desapego. O que que a gente vê na linguagem do corpo? A maioria delas tem prisão de ventre, dificuldade de ir ao banheiro. Por quê? Porque através das fezes que se você come todos os dias, o certo é você ir ao banheiro 3 vezes ao dia, fazer o número 2. Se você não tem essa facilidade, é porque você já tem uma certa prisão de ventre, mas isso está ligado ao apego que você tem das Exatamente. coisas e das pessoas, entendeu? Uhum. Então, tem problema no chakra básico, tem problema no chakra umbilical, entendeu? Tem problema no plexo solar. É porque Vai não ficar... flui a energia, fica tudo Não, preso, né? O apego. é, Então você precisa trabalhar bastante para se soltar. Então, quando a gente fala de desapego, não é que você vai sair vendendo a tua casa, o teu carro e que você não vai ter mais nada, não é isso, uhum, tá? Mas é uma questão de você lidar com as situações, com as coisas materiais de uma forma mais leve, mais tranquila, sem ficar naquela vibrando naquela coisa do apego. Porque quando a gente faz a passagem, se você não tá não teve esse desapego, você fica muito preso. Você uhum. desencarna, mas você fica ali, né? Por exemplo, quando tem aqueles casos de casas que tem ali, né? Energias que estão Casa mal presas, assombrada. casa mal assombrada. Você vai visitar a casa bate a porta, faz estalo na janela, você ouve passos, porque a pessoa tá ali, ela não quer sair dali. A casa era dela, né? E ela entende que ainda é dela. Ela já fez a Um- passagem, já está em outro plano, mas tá ali, Uma vez né? nós fomos fazer um passeio numa chácara lá em Goiás, um chácara que meu tio tinha comprado. Aí a gente foi lá passear nessa casa dele. Quando nós chegamos nessa casa, essa casa tinha a influência de seres espirituais. Com certeza, eram os antigos donos que eram apegados na casa, entendeu? Então, a minha prima conta, e é uma pessoa super séria, eu confio muito nela, que à noite, quando eles iam dormir lá as primeiras vezes, ouvia barulho na cozinha, tipo fazendo café, chinelos arrastando à noite pela casa, entendeu? Eram os antigos donos que não saíam de lá. Uhum. Então, eles É, tiveram que fazer uma limpeza espiritual lá nesse lugar é, para é. harmonizar o ambiente. Mas depois meu tio vendeu o negócio lá. Ah, eu passei por uma experiência, deixa eu contar aqui rapidinho. Mais ou menos por volta do ano, acho que de 98, eu ainda era adolescente e tal, e eu participava de um grupo de dança, né? Então, eu fazia Uhum, aula de balé clássico e também fazia jazz. E aí nós fomos participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo. E aí sim. nós fomos na divã, aquela coisa toda só, aquelas meninas, tal, e foi uma delícia, foi incrível. Só que para pagar muito mais barato, Campos do Jordão, tudo é muito caro, uma fortuna. Nós ficamos num alojamento. Então era como se fosse alguma coisa relacionada à Igreja Católica, enfim, alguma coisa nesse sentido. E era um casarão gigantesco que devia ter, não sei, mas acho que mais de 100 quartos. Era uma coisa enorme, assim, muito grande mesmo. E era aqueles quartos que tinha 12 camas. Era muito. Só que assim, lá é muito frio, né? Nós chegamos a pegar naquela ocasião à noite 3 negativos. Uhum, E ali não tinha estrutura, não tinha aquecedor. Então, era aquela situação que você tinha que dormir com várias cobertas, né, vários cobertores.
e você põe luva e você põe o gorrinho, porque ventava muito, era aquele quarto grande, né? Várias camas e tal, Hum, enfim. E aí, resumindo, na primeira noite, tava vários grupos de dança naquele local, então tava muito barulho, muita agitação, pessoal eufórico, chegava da apresentação, aquela bagunça, aquela molecada, né, meninada brincando, aquela coisa toda. Só que na noite seguinte, só ficou o meu grupo. Todo mundo já tinha ido embora, porque eles iam, sendo hum, desclassificados e todo mundo ia indo embora. E aí hum. nós ficamos, para passar a última noite para a gente voltar só no dia seguinte. Sinal que o grupo de vocês era bom. Aí o que que aconteceu? Ficamos no silêncio. Não tinha mais baderna, né? Aquela coisa toda. Aquela noite foi um tal de bater porta, foi um tal de ouvir passos, foi um tal de. Eu falei, gente, que coisa, né? E assim, eu sempre fui muito sensível, então eu ouvia, né? E eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo? E a gente escutava umas coisas esquisitas e tal. Quando foi no dia seguinte, nós acordamos e fomos tomar café da manhã. Os padres deixaram para gente ali uma mesa bem gostosa, com pães e tal. E aí eu peguei e falei, então, essa noite a gente ouviu umas coisas esquisitas. Tinha alguém aí que ficou dormindo aí, chegou algum outro grupo de dança. Aí eles, então, né? É que aqui era um lugar onde ficavam as pessoas que tinham tuberculose. Há muitos anos Oh, atrás, aqui era um lugar que era tipo de isolamento. E aí hum, muita gente morreu, aqui nessa casa, porque a pessoa que tinha tuberculose ela precisava ficar afastada, né, isolada, tal, aquela coisa toda por causa do contágio, e tal. E aí, quando eu olhei para a chave da porta do quarto, que era uma chave antigona, estava escrito UTI. Eu estava dentro de uma ai. UTI. Então, eu falei, gente, que horror. Então, aí se a pessoa não praticar o desapego Deixa eu das só, coisas, a câmera desfocou aqui, deixa eu só, peraí, peraí que eu já volto. é, Pronto, voltou. se a gente não começar a praticar esse desapego, acaba que quando realmente acontecer a nossa morte, né, do corpo físico, a pessoa que é muito materialista, ela não sabe para onde que ela vai. São aquelas perguntas básicas, né, que toda pessoa que começa no processo da expansão da consciência tem que responder. De onde que eu vim? O que que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu Uhum, vou? é, Né? Porque a gente tem que ter isso bem forte, bem alicerçado dentro da gente, para que a gente seja amplo, digno, justo, sincero, honesto e fique leve na hora de ir para a gente expandir lá para onde a gente for, não é verdade? É muito sim. séria a questão do desapego. Bastante, bastante. E assim, Hum, você sabe que eu aplico um exercício com os meus alunos. Geralmente eu gosto muito de fazer esse exercício na lua minguante, que é justamente tem aquela energia do desapego, né? De você fazer a limpeza e você vai se hum, desapegando porque a lua está minguando. Então é o momento de você realmente abrir gaveta, começar a organizar, mexer com hum, a questão do guarda-roupa. É o momento de você se recolher e fazer, colocar a ordem em casa, né? A gente fala da casa interna e da casa também, a nossa casa física. E esse exercício é muito interessante porque é como se eu conduzo as pessoas a subirem uma escada, tudo isso mentalmente, tá? E hum, aí elas vão subindo a escada com uma mochila. E essa mochila, no caso, é bem pesada. E eu convido essas pessoas, em algum determinado momento ali, de abrirem essa mochila.
E é impressionante como elas arrancam coisas. Então, Uhum. esse exercício, ele mexe demais com o inconsciente, Uhum. né? E foi a primeira vez que eu vi esse exercício, que eu fiz, foi tão interessante, porque quando eu abri a minha mochila, existiam pessoas lá dentro. Uau. Então, eu estava presa a um menininho que eu gostava, na época da escola, quando eu tinha 7, 8 anos. E na hora que Uau. eu abri a minha mochila, que eu vi aquele menino lá dentro, eu falei, gente, o que que você está fazendo aqui? Eu te libero, sabe? Siga feliz, vai embora. E você sabe que depois eu acessando os meus registros, eu descobri que esse rapaz foi meu filho na minha última vida. Olha. Então, dessa vez a gente se encontrou nessa vida atual, só que ele veio como um coleguinha de escola, né? Uhum. E aí depois eu entendi o porquê que eu gostava tanto dele, do carinho que eu tinha por ele, mas é porque ele já tinha sido meu filho. Então foi incrível Então a importância daí de ter aberto os registros para ver essa para questão. ver essa Daí questão, você viu a raiz, né? eu vi a É, raiz. Então e, e eu, assim, e eu vejo é, também, Vanise, uhum, nos mapas numerológicos, quando eu faço, as pessoas que são mais presas, que não conseguem desapegar, elas normalmente vêm zerado uma letra no nome, que são as letras que correspondem ao número 6. Então, quando essa letra vem zerada no nome, não tem nenhuma letra F, ou O, ou X no nome, a pessoa é muito presa no apego de tudo. Por quê? Porque ela vem zerada com essa lição. Se ela vem com o número 0, que não tem essas letras no nome, significa que numa vida anterior, elas, elas não tiveram esse tipo de experiência do desapego. Então, elas chegam aqui com a lição de aprender a desapegar, entendeu? E uhum. normalmente essa pessoa pegada, ela é muito ciumenta. Ela é muito ciumenta. Acredito que sim, inclusive com as coisas Sim, dela, né? Ninguém pode mexer nas minhas sim. coisas, né? Bem É, por aí. e por outro lado, também a pessoa que apresenta muitos números 6 no mapa, porque todos os números têm o lado positivo e o lado negativo deles. Negativo, Então, aham. se a pessoa não expande a consciência, não trabalha o seu autoconhecimento, ela acaba vivendo o lado negativo dos números do mapa dela. E o lado negativo do número 6, principalmente, é a pessoa achar que o amor dela tem que ser autoritário, tem que ser possessivo, ciumento e não praticar o desapego. É o lado negativo do 6, entendeu? Então, a É. pessoa que apresenta muito 6 no mapa, ela é muito apegada, muito ciumenta, todas essas coisas. E Uhum. aí a gente trabalha isso no registro acástico, quando eu vejo isso no mapa dela. Eu trabalho no registro acástico, esse Por isso que é desapego. incrível, né? Os registros é incrível porque você consegue trabalhar várias coisas, várias questões. É uma Sim. delícia. O equilíbrio E dos chakras, por equilíbrio, exemplo. para mim vem muito chakras, muito, É, bastante. E então, assim, as pessoas têm que entender, gente, que amor é uma coisa serena, né? O amor incondicional é aquela questão de você deixar o outro livre, né? As pessoas são sim. livres, elas são livres. Então, assim, essa coisa de você querer ficar controlando, sabe? O ciúme, a desconfiança, é, tem que ser do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e tem que ser assim, sabe? Tá muito longe aí disso ser amor, hein? Tá muito longe. Então vamos repensar. A gente hoje aqui está fazendo esse convite para vocês se questionarem, para vocês olharem um pouquinho para os relacionamentos, né? De vocês. Uhum. Como que vocês estão se relacionando? Uhum. Vocês estão praticando a espiritualidade, né? Estão se Uhum. conectando com a natureza? Vocês estão lembrando de agradecer, de se conectar com a gratidão? Você tem se colocado no lugar do outro,
De que forma que você tem contribuído? Porque nós estamos passando por uma transição planetária. Se você não parou para pensar nisso, é bom começar a pensar. Porque agora é trabalhar com o coletivo. Todos nós estamos interligados, um com o outro. E todos somos É, um. todos somos um. Então, se a Cláudia prospera, eu também prospero. Se eu prospero, a Cláudia também prospera. Se a Cláudia está feliz e realizada, eu também estou feliz e realizada. É o momento da cura, né? Ainda mais do feminino. E assim, lembrando que todo mundo tem essa energia, tá? Do feminino, os homens também. E para E as pessoas começarem a entender essa forma de amor, elas têm que trabalhar muito nelas o perfil narcisista. Porque muito, todos nós temos um certo grau de narcisismo. Até os psicanalistas, os psicólogos, todos falam isso. Mas tem pessoas que têm esse perfil mais forte. Por exemplo, os pais que têm um perfil muito forte de serem pais narcisistas, eles são apegados aos filhos, né? Ou, por exemplo, a um único filho, que eles chamam de que é o bode expiatório deles, que esse filho ele não consegue se libertar se fácil para libertar. viver a sua É, individualidade, né? é, E nós nascemos. Como que a gente nasce? Sozinho. Você vem sozinho e vai embora sozinho. Isso significa que nós somos seres individuais vivendo uma experiência coletiva aqui na Terra. Então nós temos que exatamente. desenvolver tanto a nossa individualidade, mas eu tenho que desenvolver também os meus relacionamentos, Sim, a né? gente tem que aprender a se relacionar. E tem É, muita gente que ainda tem essa resistência, é, né? E para que o outro, eu preciso ganhar e o outro perder. Tem muita gente que pensa é. assim, E tá? nesse pensamento aí de ganha-perde, não de ganha-ganha, não existe harmonia nos Não relacionamentos. existe, não existe, não tem E, como você e ter uma a harmonia. harmonia, a harmonia é outro ponto chave para o desenvolvimento mental e espiritual. Sim, A harmonia. harmonia. Harmonia nos relacionamentos, harmonizar o teu corpo físico, né? Eu falo no sentido da Uhum. saúde, harmonia na questão financeira, harmonia, ixi, em tantas áreas, todas as áreas da sua vida precisam se harmonizar. E isso é prosperidade, tá? Harmonia na sua vida conjugal dentro de casa. Exatamente. Como que você vai querer ter harmonia, com a pessoa se vocês não se respeitam, né? Então, assim, tem que ter, gente, tem que ter, né? Isso afeta tanta coisa, afeta o casal que não tem harmonia, né? Afetam os animais da casa, os Sim, pets, sim. afeta, os Olha, filhos. para você ter uma noção, tanto que isso que você falou é sério, o casal que fica em desarmonia, é, se ele tiver um animalzinho em casa, um gato, por exemplo, o gato pode dar problema de pulmão, Pulmão, né? pode dar pneumonia, pode dar asma, bronquite, e também um dos cônjuges, ou a mulher ou o marido. É, Porque o pulmão são dois, não é isso? sim, porque o pulmão ele é um órgão duplo, então Duplo ele representa a energia do masculino e do e do feminino, feminino, é isso aí. energia yin e yang. Então, se não existe harmonia entre feminino e masculino do órgão duplo, o pulmão ele vai Uhum. sofrer com a tristeza e aí ele vai entrar em desequilíbrio e vai trazer asma, bronquite, pneumonia, rouquidão, Né? Tá entendeu? vendo como tá tudo interligado? Hum. Então, hoje acho que nós colocamos bastante pulguinha atrás da orelha de vocês aí. Esse vai ser o nosso papel. Nós vamos pentear bastante até vocês aí começarem a se questionar e a rever um monte de uma porção de coisas, né? E nós temos também os nossos desafios, né, Cláudia? E como temos, né? Sim, a Eu gente falo não no está sentido. aqui.
Nós não Nós, estamos imune a nada. não, não é porque nós estamos aqui e temos todos esse conhecimento que não vem desafios para a nossa vida. Os desafios estão aí, Então, mas com o nosso processo de expansão da consciência e do nosso autoconhecimento, nós vamos trabalhando, cumprir, trabalhar para cumprir trabalhar, esses né? desafios de uma forma mais leve. Quantos leões você mata por dia? Tem dia que aparece até uns 3. Tem que Ai, rir. ai, ai. Tem que rir, gente, tem que rir. O É riso isso aí. cura, o O riso riso cura. cura. É isso aí. Ele harmoniza as células. É. E eu, assim, eu também. É incrível, sabe? Por isso que eu falo que é importante a gente já começar acordando já agradecendo, porque você se blinda e é uma forma de você dar o tom para o seu dia. E tem dia que mesmo fazendo isso, porque eu faço isso todos os dias, dependendo de onde eu chego no meu trabalho, por exemplo, o caldeirão já está fervendo. Só que ao invés de eu chegar e ficar nervosinha, eu consigo já ter calma, entende? Então, se fosse há uns meses atrás, alguns anos atrás, eu acho que eu ia colocar a mão na minha cabeça e falar, e agora? O que que eu faço? Às vezes até acontece isso, depende da situação. Mas hoje é como se a gente fizesse uma academia, não é? A gente aprendesse a criar músculos. Você se sente assim também? Quando a gente começa a cuidar da nossa parte espiritual, de ter essa flexibilidade, de começar a enxergar a vida de uma outra forma. É assim que eu me É porque sinto. é porque expande a nossa visão do chakra frontal, né? Uhum. E aí a gente começa realmente, literalmente, a ser uma pessoa visionária, enxergar aquilo que os outros não estão Não estão enxergando. enxergando, É, exatamente. Eu tenho essa Então, capacidade. então assim, pelo registro acástico, voltando agora no registro acástico, nós temos como abrir os registros para harmonizar o seu chakra frontal, o seu Uhum. chakra coronário, para essa conexão ficar mais forte e a visão ficar mais ampliada das coisas. Que aí você chega e vê uma situação de conflito, você vai entrar no meio do conflito? Ou você vai tentar fazer de tudo para Apagar, levar a sua calma interior é, para apagar aquela é. situação? Então, eu vou deixar uma pergunta agora. Você que está aí nos assistindo, você é da pessoa que você vai lá para apagar o fogo com gasolina? Daquela música do Zé Neto Cristiano, apagar fogo com gasolina? Ou você tenta fazer de tudo ali? Porque é bem isso. A situação já está desandando, já está ali quase uma briga de foice. Você vai pôr mais lenha na fogueira, Ah, né? deixa eu contar um detalhe aí para quem está ouvindo. Quem costuma muito usar a fala para levar a gasolina para o fogo nas fofocas e nas rodinhas de mexerico, essa pessoa tem uma certa tendência a dar problema de garganta durante a vida, Câncer, infeccionar a pois é, garganta, câncer, câncer, câncer. infecciona muito, dá problema nas cordas vocais. Por quê? É, Porque usa mal o chakra da fala, o laríngeo. exatamente. Então vocês tomam cuidado, hein? Se ficar fazendo fofoca da vida dos outros, aí toma cuidado, cuidado. Né? Eu, graças a Deus, eu já estou me policiando bastante, né? Ah, eu já passei dessa fase, já estive nesse lugar de ser fofoqueira, hein? Nossa Senhora! Hoje, graças a Deus, eu não melhorei muito, nossa, mas eu já estive nesse lugar aí da fofoquinha. Era gostoso, né? Uma fofoquinha, nossa, Parece que a fofoca ela alimenta o ego, né, das pessoas que alimenta, estão em volta ali. alimenta, mas já Né? saí desse lugar, já saí. Mas por causa do autoconhecimento, É, da mas é. expansão de consciência. Uhum. E aí a gente vai Vixe, melhorando, aí a eu, gente vai melhorando os nossos códigos sombra.
Exatamente, porque todo mundo tem aí as trevas, as sombras e também tem a luz, né? Sim, E a gente precisa ir sim, melhorando, trabalhando nisso, né? é. Eu também já passei pela fase também do complexo de inferioridade, de se sentir muito pequenininha, né? E aí também já saí desse lugar. Mas por quê? Porque existiam familiares que ficavam fazendo a comparação. Uhum. Você tem que ser igual ao outro, e não sei o quê. Gente, a pior coisa é fazer isso entre irmãos, com os filhos, ficar comparando uma criança com a outra. Não façam isso. Não façam isso. Esse não é o caminho, tá? Da comparação. Cada um, cada um veio com uma missão de vida. Cada um tem uma sua natureza, É. entende? É, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu tempo. Procura extrair o melhor de cada um, não ficar Cada um tem, comparando. cada um tem o desejo mais profundo da sua alma. Você tem que Sim, respeitar o desejo de alma da outra pessoa, a motivação que faz com que ela se sinta feliz na vida. Nós exatamente. temos que respeitar a motivação do outro. É como se todo mundo fosse uma florzinha, uma plantinha. E a gente precisa regar essas plantinhas, precisa alimentar. Se a gente for ficar ali só xingando, ficar ali só maltratando, extraindo só a parte sombra da pessoa, o que que vai virar isso? Entende? Então, o que a gente precisa fazer é alimentar, é regar, é cuidar, é dizer o quanto que a pessoa é capaz. É isso que a gente tem que fazer. Esse aqui é o caminho. É você trazer luz, luz, luz. Assim a gente consegue trazer um equilíbrio. E aí as pessoas começam a todo mundo a se elevar. E as pessoas se elevando, a energia do planeta muda, Sim. né? Eu não sei se eu tenho autorização para falar isso, mas não vou citar nomes. Existe uma cantora muito, muito, muito famosa que ela está influenciando jovens, não só jovens, como adultos também, crianças também. Só que ela está levando a vibração dessas pessoas para uma vibração muito densa. E aí essa cantora está adoecendo. Por que será? Por que será que essa cantora está doente? Ela veio com uma missão e ela está distorcendo toda a missão que ela veio. A pessoa que lida com outras pessoas, que é líder, enfim, que fala para multidões, ela tem uma responsabilidade muito grande. E quando ela começa a distorcer o que ela veio, né, fazer, ela está impactando de uma energia muito forte, ela está lidando ali com uma energia planetária, porque são milhões de pessoas seguindo ela. Então, eu não vou falar quem é, mas vocês devem acho que captar aí, E tá? todas as pessoas que vêm com a missão de vida, com algumas partes do mapa numerológico apresentando o número 11, essas pessoas, elas vêm com a missão de influenciar grupos, muitas pessoas, mas elas vêm com a missão de influenciar para o bem, para o autoconhecimento, para É, uma espiritualidade mais avançada, entendeu? Para a uhum, expansão da consciência, é. sabe? Não é para influenciar para o mal. E quando influencia para o mal, aí você sofre as consequências Com daquilo, lógico. certeza, e vai sofrer. Já tá Né? sofrendo, né? E assim, existem também, né, Claudinha, os contratos, né? Existem Os os contratos. contratos, e nesse caso, a pessoa subiu muito, muito seguidor, muito dinheiro, contratos com reptilianos, Sim, com as forças do mal, né? forças do mal. Gente, reptilianos tem também, a gente não pode generalizar, existem alguns que se salvam aí, tá? Sim, existem os Mas a bons e os ruins. grande maioria
É uma energia bem mais densa. É porque são seres que se alimentam da energia densa, né? Dos humanos. Isso aí é um outro assunto que a gente pode falar depois, que ele é Né? muito E o extenso. que são essas energias, né, nesse caso? Vulgaridade, entende? Vingança, inveja. Vingança, o ego muito grande, né? No sentido de algo muito também materialista, entende? Se tivesse usado a cabecinha no lugar, podia estar despertando as pessoas, podia ter usado esse dinheiro todo para fazer ONGs, para trazer a questão solidária, né? Então, tem tudo isso, né? Uhum. Me dá só um minutinho que eu vou soltar meu cachorrinho aqui, tá? Pai dele chegou. Ai, ai. Então, é isso, sabe? Então, vamos começar a pensar, né? E olha o tanto de coisa que nós falamos que entra na expansão da Na consciência e expansão da entra consciência e da em espiritualidade. em viver a espiritualidade, Uhum, né? né? É isso. Então, então é isso. Vamos fazer o seguinte, Claudinha. A gente encerra essa live por aqui. E aí depois, dependendo do horário, a gente faz uma continuação aí, se você topar. Eu topo. Então Meu tá. nome é pronto. Estamos sempre prontas e preparadas. Então, meus amores, eu vou pedir só para vocês, então, compartilharem essa live, deixem o like de vocês aqui, tá? Nós vamos deixar na descrição o contato da Cláudia, eu vou deixar também o meu contato. Se vocês quiserem, né, fazer uma sessão de leitura de registros akáshicos, é uma terapia libertadora, tá? Traz muitos inúmeros benefícios. E também para quem tiver interesse em fazer a formação das leituras dos registros akáshicos, vai acontecer, né? Vai ser realizado um curso em São Paulo nos dias 14, 15 e 16 de abril, na Vila Mariana, em São Paulo, na Rua Pelotas, na Escola de Psicanálise e Linguagem do Corpo da Cristina Cairo. E quem vai ministrar esse curso é o nosso mentor, o nosso professor, Paulo Eduardo Moretti, tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Eu vou deixar aqui abaixo todas as informações do curso, o contato também. E assim, não é só para quem é terapeuta, para quem queira fazer os atendimentos das leituras, mas para vocês terem autoconhecimento também e a expansão de consciência. Então, assim, se a Cláudia quiser complementar, nós já falamos isso na outra live, mas não fez bem para você o curso? Sim, nossa, eu sou outra Cláudia depois que eu fiz esse curso. Tem a Cláudia de antes e depois. Para mim Porque, também. porque expande a visão de muitas coisas, e aí a nossa energia vai Vai aumentando, mudando, vai aumentando. vai mudando, a nossa É, vibração vai aumentando. a gente costuma falar que são saltos quânticos, né? A vida Sim, muda bastante, tá? Então, assim, não criem rótulos. Ah, mas é porque eu não quero trabalhar com isso. Mas, assim, vamos começar a estudar, vamos sair da zona de conforto. A é vida é muito mais do que vocês imaginam, mas é muito mais. o estudo, ele é ferramenta básica para te tirar da linha da ignorância. Exatamente, Hum. tá? Então, assim, vocês vão acessar outras dimensões, tá?
Então, assim, é incrível. Então, quem tiver interesse, as informações aqui abaixo. E para você que está chegando aqui, que caiu de paraquedas, não sabe o que são registros acásticos, vão fazer, aproveitem o final de semana, vão fazendo aí um maratonando nas lives, assistam a live anterior que eu fiz com a Claudinha, tá? Nós fizemos essa semana. E tem também as outras lives sobre os registros acásticos que eu fiz, falando realmente o beabá, o que é, como funciona. Então, aproveitem. Vamos sair dessa zona de conforto, vamos estudar, né? Aqui é tudo passageiro. Nós não vamos levar bens materiais. O que a gente vai levar? Né? Eu até brinco. Eu falo que eu adoro investir em cursos, em livros e em viagens. Isso eu não abro mão, porque é o que a gente leva, os nossos aprendizados, as nossas experiências, tá? Isso, Então, vocês não vão ficar isso. vendo aí a dona Vanise com carrão, com uma mansão, porque eu não vou ficar perdendo minha energia com isso. Não vou. Daqui a pouco eu vou para outros lugares, né? Mas em compensação, livro é o que eu mais tenho. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Gratidão, meu amor. E a gente vai. Gratidão, Vanessa. E vamos já emendar na outra. Gratidão. O tempo E só vamos botou. lá. Vamos lá, vamos lá. Beijo. Fico com Beijo. Deus. Tchau.